Oi, meus amores, voltei para o nosso segundo momento, história. Vamos lá? Vamos falar do Círculo do Ouro no Brasil. Entre os períodos dos anos de 1690 e 1750, ocorreu aqui no Brasil colônia, uma grande procura pelo ouro. Porque houve um declínio muito grande da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar já não estava valendo tanto dinheiro como antes, né? Então eles precisavam buscar uma outra fonte de renda, eles precisavam buscar outro tipo que rendesse tanto dinheiro para eles quanto a cana-de-açúcar, né? Que a cana-de-açúcar já não valia tanto. Então eles começaram a ir à procura de pedras preciosas de ouro. Isso mesmo. E esse período ele foi determinado, ele foi classificado como o Círculo do Ouro, porque era um círculo mesmo atrás desse ouro, né? Eles foram fazer essa exploração, tanto do ouro como de pedras preciosas. Então passou a ser a principal chamada de Nadiane, a principal fonte de renda para eles. E diversas dessas mineradoras elas foram descobertas em Minas Gerais, no Pará e no Mato Grosso. E a notícia que teve, e a notícia que voou para todo lugar, que estava vendo essa descoberta, trouxe para essas regiões grande quantidade de pessoas em busca do ouro. Os principais trabalhadores foram os escravos, né, que eles morriam de tanto trabalhar, porque eles não tinham hora de trabalho, eles não recebiam por isso, eles eram maltratados. Então, vários escravos morreram pegando esse ouro, que não era para eles, era para os seus donos. Gente, também nessas minas só era permitido os escravos e gente autorizada, pessoas autorizadas a fazer exploração. Mas se eu me atrevesse, se eu não fosse autorizada e fosse para lá, eu sofria as penalidades da época, as punições da época, e ainda ia ter que devolver todo o ouro que eu peguei. Isto mesmo, eu tinha que devolver todo o ouro que eu peguei, certo? E mesmo você sendo autorizado, você tinha que pagar um imposto a Portugal. E que esse imposto ele foi denominado o quinto, quer dizer, todo o ouro que você pegasse, você tinha que dar a quinta parte a Portugal. Chegou uma época que o Portugal ele achou que ele estava sendo roubado, que as pessoas não estavam entregando a ele, pagando a ele esse imposto da quinta parte do jeito devido. Achavam, não, eles estão me enrolando, eles estão pegando 10 e estão me dizendo que só estão pegando 5. Então ele fez o quê? Ele fez as casas de fundições. Quer dizer isso? Todos aqueles que pegavam o ouro nas minas, levavam o seu ouro para as casas de fundição. Lá esse ouro era fundido, transformado em barras de ouro e ainda recebia um carimbo com o símbolo da coroa real de Portugal. Então só assim ele não se sentia lesado, não se sentia roubado. Imagina você passar dias, horas, noites atrás de ouro e você, de tudo que você recolher, você dividir a quinta parte com Portugal e ele só lá de bem boa, sem fazer nada. Não deu certo isso não. Aí o que foi que aconteceu? Com essas cobranças, esses impostos, cobrança absurda de impostos, feito pelo poder político de Portugal, resultaram em muitos conflitos, muitas batalhas, muitas guerras. E uma delas podemos citar a Inconfidência Mineira, que por volta de 1800 as minas de ouro começou a se esgotar. De tanto eles pegar, quer dizer, de onde eu tiro e eu não coloco, se acaba. E foi isso que aconteceu. Acabou, começou a não ter, eles não conseguiam encontrar em tanta quantidade como antes. Quase não havia o que ser explorado. Assim, grande parte da população começou a se dedicar à agricultura e principalmente ao cultivo de café, que é a cidade de Ouro Preto. Quer dizer, eles começaram com a cana-de-açúcar, depois houve a falência, né? Ela não surtiu tanto efeito, né? Surtiu, mas daqui a pouco elas não puderam mais ter dinheiro, não davam tanto recursos financeiros.
Eles correram para pegar o ouro, né, os minérios, as pedras preciosas. Mas de tanto tirar, quer dizer, uma pedra dessa, ela leva de anos para ser constituída. Então eu fui tirando e fui acabando com o solo daquele local. Aquele local não precisava mais de nada, não tinha mais condições de nada. Então, como eles não conseguiam mais encontrar ouro, pedras preciosas, eles começaram a usar aquela terra para a agricultura, para a plantação e para a colheita de café, que chegou a ser chamado, da cidade lá de Minas Gerais, de Ouro Preto. Quer dizer, o ouro preto, esse preto era o café, que o café valia preço de ouro. Interessante, né? A história do Brasil. Então, o que é que vocês vão fazer? Então, antes de responder as questões, vocês vão ter que ler para conhecer o texto, ler para entender o texto e ler para responder as perguntas. Sempre esses 3 passos. Eu leio para conhecer, leio para entender e leio para responder, tá? Aí, ó, com a descoberta do ouro, trouxe muita gente para as regiões mineradoras. O que você acredita ter causado esse fenômeno, uma vez que as leis, condições e oportunidades de trabalho eram diferentes? Você vai olhar, no segundo quesito, você vai olhar essa imagem muito bonita. Ela retrata a cidade de Ouro Preto, antiga Vila Rica, que se formou na época da mineração. Pesquisa informações dessa cidade, que faz parte do início do Círculo do Ouro. No terceiro quesito, na 137, vocês vão ler esse texto, tá certo? E a partir desse texto, vocês vão responder. Pesquise e indique outras formas de extração do ouro no período colonial. Qual é a diferença entre o método colonial e o método atual de extrair metal e pedras preciosas? No quarto, houve um garimpo no Pará, que ficou bastante conhecido em todo o mundo, Serra Pelada. Pesquise em jornais, revistas ou na internet mais informações sobre esse garimpo e leia para os seus colegas de sala. Então, na próxima semana, vocês vão dizer o que vocês pesquisaram na nossa aula virtual sobre a Serra Pelada. Os africanos escravos constituíram a principal mão de obra, eles que mais trabalhavam, né, nas minas de ouro e de diamante. Escreva como eram suas condições de trabalho. Sexto, você vai ler e marcar as alternativas corretas. Eu tenho 5 alternativas. De 5, algumas são verdadeiras. E quais são estas? Tá bom? Beijo, meus amores. Boa quinta-feira e até amanhã no nosso Drive Tour da Saudade. Tchau!